Nossa, eu odeio não conseguir gravar durante o dia. Essa luz aqui me deixa com olheira bizarra. Assim que acordava, de dia ou de noite, eu corria pela entrada de mármore brilhante do prédio e ia até a esquina onde havia um bar que nunca fechava. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da Otessa Moshfegh, com tradução para o português da Juliana Cunha. Já tinha um tempinho que eu tava querendo ler esse livro, desde que ele saiu eu ouvi algumas pessoas comentando sobre ele, por mais que algumas falassem bastante bem e outras apontassem um problema que eu acho, concordo que é bastante crítico, eu ainda assim tinha curiosidade, eu achava que no mínimo ia ser uma leitura bastante diferente, porque ela tem um mote muito inusitado. O livro fala de uma personagem que decidiu dormir por um ano inteiro, enfim, a título de experiência, pra saber como as coisas estariam depois e, enfim, eu fiquei bastante curiosa pra ler, acabei, né, como sempre, dando uma empurrada e li agora há pouquíssimo tempo e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, esse livro, então, ele é narrado em primeira pessoa por uma personagem que a gente não chega a saber o nome, mas a gente tá ali dentro da cabeça dela e ela é claramente uma pessoa muito deprimida, que nomeia muito pouco essa questão da depressão. Por quê? Eu acho que ela, na verdade, tem uma certa dificuldade em entender isso, ou joga mesmo pra debaixo do tapete, e ela meio que coloca dormir como a grande solução da sua vida, e ela tem certeza que se ela conseguir dormir por um ano inteiro, quando ela finalmente acordar pra vida, as coisas vão estar diferentes. É como se ela quisesse botar a cabeça dela em pausa para que o mundo se resolva, e quando ela acordar, ela vai encontrar um lugar pra ela ali e tudo vai funcionar melhor. É claro que assim, só de olhar de fora a gente sabe que essa ideia é uma ideia péssima e terrível, porque se ela não vai estar lá trabalhando por ela mesma, imagina que ela vai acordar daqui a um ano e ter um lugar nesse mundo, se ela não lutou por isso. Mas, enfim, é isso que ela acha que é uma boa ideia de se fazer, muito por conta de uma depressão que ela acaba jogando pra debaixo do tapete. Ela não faz terapia com uma psicóloga e a gente vai percebendo, entendendo como que a personagem chegou nessa situação à medida do que ela vai contando pra gente, né? Esse ápice dela de querer largar tudo na vida e dormir acontece pouco tempo depois da morte de seus pais, né? Então ela perde o pai e pouco tempo depois ela perde a mãe. E acaba que esse mundo de sentimentos vem à tona, mas não por conta do motivo que a gente pensaria, né? Se eu perdesse meus pais, eu certamente ficaria no chão, porque os meus pais são muito importantes pra mim. Aqui no caso, ela não tem uma relação muito próxima e muito afetiva com os pais. E na verdade é tudo isso que a gente percebe que vem à tona quando eles morrem. Porque ela coloca o seguinte: não havia nada que eles pudessem me dar se estivessem vivos. E isso é o que mais dói, quando ela percebe que a falta deles acaba representando pouco, porque eles meio que nunca foram assim. Eles não eram uma família muito afetiva, a mãe dela tinha vários problemas emocionais, o pai dela era um professor universitário que pouco se importava também com a família, nenhum dos dois estava muito presente, eles nunca cultivaram uma relação próxima, ela não podia contar com eles, e eles também não faziam questão de contar com ela, ou de, sei lá, sequer notar que ela existia. Ela meio que era como um acessório ali naquela família, e meio que todos esses anos, toda essa vivência que ela tem de desamparo e de desafeto culmina no momento em que ela vive hoje. Só que o que acontece? Ela sabe dos privilégios que ela tem, ela é uma pessoa super privilegiada, porque os pais dela deixaram uma herança bem gorda pra ela, então ela não tem problema nenhum com dinheiro, ela mora num ótimo bairro de Nova York, ela é alta, ela é magra, ela é bonita, então assim, o mundo todo tá a favor dela. Só que ela não consegue se encaixar nele, e ela também não parece querer fazer muito esforço pra isso, né? Ela, por conta, acho que dessa vivência familiar que ela teve, ela tem muita dificuldade em criar laços verdadeiros, ou sequer buscar alguma coisa que funcione na sua vida, alguma coisa em que ela realmente se encaixe. Então ela meio que cursou a história da arte, porque, sei lá, foi o que apareceu na vida dela e pareceu uma boa ideia, mas ela nunca fez esforço pra manter um trabalho que ela tinha ou conseguir um trabalho melhor. E ela tem essa vidinha meio mais ou menos em que ela acha que tudo no mundo é medíocre enfim, e ela fica ali pairando sobre aquilo. Ela não se defende, ela não acha que o mundo é medíocre, ela só não consegue entender o ponto disso tudo, e ela só quer dormir, porque ela acha que dormindo ela vai resolver esses problemas. E meio que todo esse trauma é muito palpável, e faz muito sentido que a cabeça dela esteja assim, depois de toda essa bagagem. Só a solução é que a gente sabe que não faz sentido, mas como ela não faz terapia, ela acha que vai ser uma ótima ideia. E aí então ela resolve procurar uma psiquiatra, e ela consegue encontrar a psiquiatra mais irresponsável do planeta,
que ela leva no bico o tempo todo. Então ela que dorme o dia inteiro fica falando pra psiquiatra o tempo inteiro que ela tem insônia, e a psiquiatra só vai aumentando, receitando remédio e aumentando dose. E aí é um dos problemas muito críticos que eu ouvi várias pessoas comentarem sobre esse livro, que é nome de remédio e dosagem de remédio, que é uma coisa que não se compartilha, não se fala. Afinal de contas, né, remédio é uma coisa muito particular, uma coisa muito séria. E tudo bem, o remédio principal desse livro, né, que vem a aparecer no clímax da história, ele não é um remédio real, mas os outros, até onde eu sei, são. E eu acho, sim, muito delicado que a autora tenha abordado isso dessa forma. Mas, prosseguindo, ela, né, começa a frequentar essa psiquiatra e ela começa a tomar cada vez mais remédio pra dormir. E o livro é basicamente isso. Tem uma blurb dele na Amazon que diz o seguinte: um romance hilário e poderoso sobre o experimento social de hibernação. Eu não achei esse livro hilário nem poderoso, pra falar a verdade. Eu achei um livro bem X. Eu falo que assim, a gente não tem por que se arrepender de leitura, a gente sempre ganha alguma coisa, sempre aprende alguma coisa. Mas se tem um livro que eu acho que assim, não me serviu de absolutamente nada, foi esse. Eu acho que é uma história muito sem propósito, que não sai de lugar nenhum e não chega a lugar nenhum. Eu acho que a bagagem emocional da personagem seria o ponto alto do livro e não é abordado direito, até porque ela não aborda isso direito, então acaba meio jogado na literatura, é meio que, engulam isso aí, entendam as razões dela e fiquem com isso. Eu acho que ele passa a aura que ele quer. Por quê? Porque ele é um livro extremamente claustrofóbico, letárgico e vazio. E isso é a vida da personagem, porque o livro se passa basicamente dentro do apartamento dela, dentro do consultório da psiquiatra ou dentro da lanchonete em que ela vai, enfim, frequentemente pra pegar café. E ela conversa com pouquíssimas pessoas também ao longo do livro, né? Ela tem uma melhor amiga, a Reva, assim, elas têm uma relação completamente vazia de sentido, assim. A Reva, ela é uma menina completamente insegura e muito invejosa da amiga, porque a amiga tem todos esses privilégios que ela não tem. Então ela é uma menina que tem bem menos dinheiro, que mora numa região mais afastada, que é gordinha e que o tempo todo tá endeusando essa amiga, que joga todas as suas frustrações pra cima dela, tipo, quer esfregar na cara dela os próprios privilégios e por que ela não deveria estar deprimida daquele jeito, e também só aparece quando quer desabafar e jogar as dores dela em cima da protagonista, e vice-versa, assim, porque a protagonista também é péssima. Eu odeio que ela não tem nome e que eu tenho que ficar chamando ela de protagonista, mas ela também é péssima porque ela nunca quer dar atenção pra aquela amiga. Toda vez que a amiga chega, ela só quer dormir, e ela dorme e deixa a amiga falando sozinha. Então assim, a relação delas é uma das coisas que mais me incomoda no livro. Eu queria sacudir as duas pela cabeça e falar: vocês não têm uma relação, vocês não são amigas. Eu ficava muito puta. E letárgico, porque é claro, né, basicamente o que acontece no livro é essa menina tomando remédio pra dormir e falando sobre esse assunto. E eu juro por Deus, você vai lendo esse livro, você vai ficando mole, você vai bocejando, parece que você também tomou um remédio pra dormir e você vai cair com a cabeça em cima do livro. Então assim, construir clima, eu acho que a autora faz muito bem, porque isso bateu pra mim. Realmente parecia que eu tava sentindo o livro. Mas tirando isso, eu realmente acho que ele não sai de lugar nenhum e não chega a lugar nenhum. As pautas mais importantes ali, elas não são abordadas. Tudo é meio que só jogado. E isso me frustra muito. Ainda tem um outro ponto que é extremamente frustrante pra mim, que é: essa história se passa em Nova York e pega ali os anos 2000 e os anos 2001. Não preciso nem dizer mais nada. Eu passei o livro inteiro esperando, né, o acidente com as Torres Gêmeas e o que isso ia impactar na história. E aí enfim, não vou falar como é que as coisas acontecem, mas eu só vou dizer que isso só me irritou mais, a maneira como foi abordado, ou basicamente não foi abordado. Eu acho que foi um plot que ela coloca muito propositalmente e que é mais uma coisa que ela joga no ar. E assim, talvez tenha sido falta de sensibilidade minha pra perceber a literatura, pra alcançar o que ela quis. Eu fui ler a resenha da Thaís, né, porque eu adoro a Thaís, e ela dizia, né, no livro que era praticamente uma relação entre o apocalipse, o caos na cabeça da protagonista, e o apocalipse que ia acontecer ali no mundo exterior a ela. Mas, cara, fico muito feliz que pra Thaís tenha batido assim. Pra mim é só um grande blé. Eu não gostei desse livro. E eu sei, toda vez que eu falo aqui que eu não gosto de um livro, me vem na cabeça a discussão, a velha discussão do BookTube, que é: pra que eu vou fazer um vídeo falando de um livro que eu não gostei?
Porque eu não tô aqui pra desestimular alguém de ler um livro. Jamais, essa nunca vai ser a minha intenção aqui. Mas eu acho que se a gente só fala de coisas que a gente gosta, isso não é real. Porque a gente não gosta de tudo. E eu desconfio de quem gosta de tudo. Então, às vezes é isso. Às vezes eu apareço aqui pra dizer, essa foi minha experiência de leitura. Inclusive, se você teve outra, por favor, me conte aqui embaixo. Eu vou adorar saber. Foi o que eu disse, assim, eu fui conferir a resenha da Thaís e na resenha dela o livro parece melhor do que é, sabe? E eu fico feliz que ela tenha conseguido perceber tudo isso. Porque, no fim das contas, é isso, né? Literatura é percepção. E depois que um autor publica um livro, ele é de cada pessoa que lê. E cada pessoa que lê vai sentir de uma forma. Pra mim, esse livro não bateu de jeito nenhum. Eu só acho ele desnecessário. E xarope. E, sei lá, ele podia ser muito mais do que ele é. E é isso. Infelizmente, isso às vezes acontece. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo assim e que vocês não tenham ficado morrendo de sono. Talvez eu tenha trazido pra esse vídeo o mesmo clima do livro. Eu espero que não. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!